Filoteia, São Francisco de Sales, parte 3, capítulos 39, 40 e 41. Capítulo 39. Da honestidade do leito conjugal. O leito conjugal deve ser imaculado, como chama o apóstolo, isto é, isento de desonestidades e outras torpezas profanas. Porque o santo matrimônio foi primariamente instituído no paraíso terreal, onde até então nunca tinha havido nenhum desconcerto da concupiscência, nem coisa desonesta. Há alguma semelhança entre os deleites vergonhosos e os do comer, porque ambos dizem respeito à carne, embora os primeiros, em razão da sua veemência brutal, se chamem simplesmente carnais. Explicarei, pois, o que não posso dizer de uns pelo que direi dos outros. 1. O comer é destinado a conservar as pessoas. Ora, como comer simplesmente para alimentar e conservar a pessoa é uma coisa boa, santa e prescrita, assim o que se requer no matrimônio para a geração dos filhos e multiplicação das pessoas é uma coisa boa e muito santa, porque é o fim principal do casamento. 2. Comer, não para conservar a vida, mas para conservar a recíproca conversação e condescendência que devemos uns aos outros, é coisa sobremaneira justa e honesta, e da mesma sorte a recíproca e legítima satisfação dos cônjuges no santo matrimônio é chamada por São Paulo dívida, mas dívida tão grande que ele não quer que uma das partes se possa dela isentar sem o livre e voluntário consentimento da outra. E isso nem mesmo para as práticas da devoção, que é o que me levou a dizer as palavras que a este respeito deixei no capítulo da Santa Comunhão. Quanto menos, pois, se poderão eximir por caprichosas afetações de virtude, ou pelas rixas e arrufos. 3. Como os que comem pela obrigação do mútuo trato devem comer livremente, e não como por força, e ademais hão de procurar mostrar ter bom apetite, assim também o débito conjugal deve ser satisfeito fielmente, francamente, exatamente como se fosse com esperança de sucessão, ainda que por alguma circunstância não haja semelhante esperança. 4. Comer não pelas duas primeiras razões, mas simplesmente para contentar o apetite, é coisa tolerável, mas não louvável, porque o simples prazer do apetite sensual não pode ser causa suficiente para tornar uma ação louvável, basta porém para que seja tolerável. 5. Comer, não por simples apetite, mas por excesso e desordem, é coisa mais ou menos censurável, conforme o grande ou pequeno excesso. 6. Ora, o excesso no comer não consiste somente na grandíssima quantidade, mas também no modo e maneira como se come. É caso para notar, cara Filoteia, que o mel, tão próprio e salutar para as abelhas, lhes pode contudo ser tão nocivo que às vezes as põe doentes, como quando comem em demasia na primavera, porque isto traz-lhe fluxo do ventre, e algumas vezes fá-las morrer inevitavelmente, como quando estão cobertas de mel no focinho e nas asas. Na realidade, o comércio conjugal, que é tão santo, tão justo, tão recomendável, tão útil à República, é contudo em certos casos perigoso para os que o praticam, porque às vezes faz adoecer as suas almas gravemente com o pecado venial, como sucede com os simples excessos, e algumas vezes dá-lhes a morte pelo pecado mortal, como sucede quando a ordem estabelecida para a geração dos filhos é violada e pervertida. Nesse caso, consoante o desvio dessa ordem é maior ou menor, os pecados são mais ou menos abomináveis, mas sempre mortais. Porque, como a geração dos filhos é o primeiro e principal fim do matrimônio, nunca se pode licitamente aberrar da ordem que ela requer, embora por qualquer acidente, não possa por então levar-se a efeito, como sucede, quando a esterilidade ou a gravidez atual estorvam a produção e a geração, porque nestes casos o comércio corporal não deixa de ser justo e santo, contanto que se observem as regras de geração, não podendo jamais qualquer acidente prejudicar a lei que o fim principal do matrimônio impôs. Na verdade, a infame e execrável ação que Onã fazia no seu matrimônio era detestável aos olhos de Deus, como diz o sagrado texto no citado capítulo 38 do Gênesis, e embora alguns heréticos do nosso tempo, 1000 vezes mais censuráveis que os cínicos de que fala São Jerônimo sobre a Epístola aos Efésios, tenham querido dizer que era perversa a intenção deste malvado que desagradava a Deus, todavia a Escritura fala de outro modo, e assegura em particular que a mesma coisa que ele fazia era detestável e abominável aos olhos de Deus. 7. É uma verdadeira prova de um espírito tronesco, vil, abjeto e infame pensar nas iguarias e nos manjares antes do tempo da refeição.
e ainda mais, quando depois dela, se saboreia o prazer que se teve, comendo, tomando por assunto de conversas e pensamentos, e refocilando o espírito na lembrança do prazer que se sentiu ao tragar os bocados, como fazem aqueles que antes do jantar estão com o espírito preocupado no assador, e depois de jantar nos pratos. Pessoas dignas de serem moços de cozinha, que fazem, como diz São Paulo, do seu ventre um Deus. As pessoas honradas e dignas não pensam na mesa senão quando se sentam a ela. E depois da refeição lavam as mãos e a boca para não ficar com o gosto, nem com o cheiro do que comeram. O elefante não passa de um grande animal, mas é o mais digno que vive sobre a terra, e que tem mais instinto. Eu quero dizer-te aqui um rasgo da sua honestidade. Nunca muda de fêmea, e ama ternamente a que escolheu, com a qual não tem coito senão de 3 em 3 anos. E isto apenas por 5 dias, e tão secretamente, que nunca é visto neste ato. É porém bem visto ao 6º dia, no qual, antes de tudo, vai direito a algum rio, onde lava todo o corpo, sem querer de modo algum voltar ao rebanho, antes de se ter purificado. Não são belas e honestas as qualidades deste animal pelas quais convida os casados a não ficarem presos de afeição a sensualidades e prazeres, que segundo o seu estado tiveram. Mas, passadas estas, a lavar delas o coração e o afeto, e a purificar-se o mais cedo possível, para poder depois praticar com toda a liberdade de espírito as outras ações mais puras e elevadas. Neste aviso consiste a perfeita prática da excelente doutrina que São Paulo ensina aos coríntios. O tempo é breve, e lhes diz, o que resta é que os que têm mulheres sejam mais como se não as tivessem. Porque, segundo São Gregório, tem uma mulher como, se não a tivesse aquele que toma as consolações corporais, com ela de tal maneira que por isso não é desviado das solicitudes espirituais. Ora, o que se disse do marido entende-se reciprocamente da mulher. Os que usam deste mundo, diz o mesmo apóstolo, hão de ser como se não usassem, que todos pois usem do mundo, cada um conforme o seu estado. Mas de tal sorte que, não lhe ganhando afeição, se fique livre e pronto para servir a Deus, como se dele não usasse. É o grande mal do homem, diz Santo Agostinho, querer gozar das coisas de que só deve usar, e querer usar daquelas de que só deve gozar. Devemos gozar das coisas espirituais, e das corporais, somente usar. E quando o uso destas se converte em gozo, a nossa alma racional converte-se outrossim em alma brutal e bestial. Creio ter dito tudo o que queria dizer, e dado a entender sem o dizer, o que não queria dizer. Capítulo 40. Aviso para as viúvas. São Paulo instrui a todos os prelados na pessoa do seu Timóteo, dizendo: honra as viúvas que são deveras viúvas. Ora, para ser verdadeiramente viúva requerem-se estas coisas. Primeiro, que não somente a viúva seja viúva de corpo, mas também de coração, isto é, que seja decidida, com inviolável resolução, a conservar-se no estado de uma casta viuvez. Porque as viúvas, que não o são senão enquanto esperam a ocasião de se tornar a casar, não estão separadas dos homens senão segundo o deleite do corpo, mas já estão juntas com eles segundo a vontade do coração. E se a verdadeira viúva, para se confirmar no estado de viuvez, quer oferecer a Deus em voto o seu corpo, e a sua castidade, acrescentará um grande ornamento, e ataviu a sua viuvez, e porá em grande segurança a sua resolução. Porque, vendo que depois do voto, já não está na sua mão o poder deixar a sua castidade, sem deixar o paraíso, será tão zelosa e desvelada pelo seu intento, que não consentirá nem por um só instante em seu coração os mais simples pensamentos de casamento. De sorte que este sagrado voto porá uma forte barreira entre a sua alma e toda a sorte de projetos contrários à sua resolução. Santo Agostinho aconselha encarecidamente este voto à viúva cristã, e o antigo e douto Origenes passa muito mais adiante porque aconselha as mulheres casadas a que façam voto e se consagrem à castidade na viuvez, no caso em que os seus maridos venham a falecer antes delas, para que contra os prazeres sensuais, que poderão ter no casamento, possam contudo gozar do mérito de uma casta viuvez por meio desta promessa antecipada. O voto torna as obras feitas em seguida a ele mais agradáveis a Deus, corrobora a coragem para as fazer,
e não dá somente a Deus as obras, que são como que os frutos da nossa boa vontade, mas dedica-lhe até a própria vontade, que é como que a árvore das nossas ações. Pela simples castidade nós entregamos o nosso corpo a Deus, reservando contudo a liberdade de o submeter de novo aos prazeres sensuais, mas pelo voto de castidade fazemos-lhe dele absoluta e irrevogável doação, sem reservarmos nenhum poder de nos desdizermos, tornando-os assim felizmente escravos daquele, cujo serviço é melhor que toda a realeza. Ora, como eu aprovo sem restrições os pareceres destes dois grandes homens, também quisera que as almas, que forem tão ditosas e que desejem executá-los, o façam prudentemente, santamente e com solidez, depois de examinar bem as suas forças, de invocar a inspiração celeste e de tomar o conselho de algum sábio e devoto diretor, porque assim tudo se fará com mais fruto. Segundo, além disso, é preciso que esta renúncia às segundas núpcias se faça pura e simplesmente, para com maior pureza voltar para Deus todos os seus afetos, e em tudo unir o seu coração com o da sua divina majestade. Porque, se o desejo de deixar os filhos ricos, ou qualquer outra espécie de pretensão mundana conserva a viúva na viuvez, ela talvez disso receba louvor, mas não por certo aos olhos de Deus, pois que diante de Deus não pode merecer verdadeiro louvor senão o que é feito por amor de Deus. Terceiro, ademais, é preciso que a viúva, para ser verdadeiramente viúva, esteja separada e voluntariamente desprendida dos deleites profanos. A viúva que vive em delícias, diz São Paulo, está morta em vida. Querer ser viúva e sem embargo gostar de ser festejada, acariciada, galanteada, querer achar-se nos bailes, danças e festins, querer andar perfumada, enfeitada e galante, é ser uma viúva viva quanto ao corpo, mas morta quanto à alma. Que importa, peço-te que me digas, que a tabuleta da pousada de Adonis e do amor profano seja feita de plumagens brancas colocadas à laia de penachos, ou de um véu negro estendido à maneira de rede sobre o rosto, e até muitas vezes o preto costuma por vaidade ser preferido ao branco, para mais realce a cor, a viúva, sabendo por experiência de que modo as mulheres podem agradar aos homens, lancem seus espíritos incentivos e iscas mais perigosas. Por isso a viúva, que vive nestas loucas delícias, está morta em vida, e a bem dizer não é senão um ídolo e aparência de viuvez. Chegou o tempo da poda, a voz da rola já foi ouvida na nossa terra, diz o Cântico dos Cânticos, a poda das superfluidades mundanas é necessária, para quem quer que deseje viver piedosamente, mas é sobretudo necessária para a verdadeira viúva, que, como casta rola, acaba recentemente de chorar, gemer e lamentar-se da perda do seu marido. Quando Noemi voltou de Moabe para Belém, as mulheres da cidade, que a tinham conhecido no princípio do seu casamento, perguntavam umas às outras: não é esta Noemi? Mas ela respondeu: não me chames, peço-vô-lo, Noemi, porque Noemi quer dizer graciosa e bela, chamai-me antes Marei, pois o Senhor encheu a minha alma de amargura. O que dizia, porque o seu marido lhe tinha morrido. Assim a viúva devota nunca deve querer ser chamada nem tida como bela, nem como graciosa, contentando-se com ser o que Deus quer que ela seja, isto é, humilde e abjeta a seus olhos. As lâmpadas, cujo azeite aromático, quando apagam as suas chamas, deitam um cheiro mais suave. Assim as viúvas cujo amor foi puro em seu matrimônio, derramam um maior perfume de virtude e de castidade, quando a sua luz, e isto é, o seu marido, é apagada pela morte. Amar o marido, enquanto ele vive, é coisa bastante comum entre as mulheres. Mas amá-lo tanto, que depois da morte dele não se queira outro, é um grau de amor, que não pertence senão à verdadeira viúva. Esperar em Deus, enquanto o marido serve de arrimo, não é coisa muito rara. Mas esperar em Deus quando se fica privada deste apoio, é coisa digna de grande louvor. É por isso que se conhece mais facilmente na viuvez a perfeição das virtudes, que se praticaram no matrimônio. A viúva que tem filhos,
que precisam da sua direção e governo, principalmente no que toca à sua alma e à ordenação da sua vida, não pode, nem deve de maneira alguma abandoná-los. Porque o apóstolo São Paulo diz claramente que elas são obrigadas a esse cuidado para pagar o que por elas fizeram seus pais e mães. E muito mais ainda, porque, se alguém não olha pelos seus, e principalmente pelos da sua família, é pior que um infiel. Mas, se os filhos estão em condições de não precisar de ser governados, a viúva então deve empregar todos os seus afetos e pensamentos para os aplicar mais puramente no seu aproveitamento e progresso no amor de Deus. Se alguma violenta força não obriga a consciência da verdadeira viúva aos desaires e contratempos de fora, como são os processos e demandas, aconselho-lhe que se abstenha de tudo, e que siga um método de orientar os seus negócios, que para ela seja mais suave e tranquilo, embora se lhe afigure que não é o mais prático e frutuoso. Porque é preciso que os frutos de tais desarmonias sejam deveras grandes, para se poderem pôr em confronto com o bem de uma santa tranquilidade, sem deitar conta a que o processo e subsequentes desavenças dissipam o coração, e muitas vezes abrem as portas aos inimigos da castidade, visto que por comprazer com aqueles, de cujo favor e proteção se carece, se chegam a adotar atitudes indevotas e desagradáveis a Deus. Seja a oração o contínuo exercício da viúva. Porque, não devendo já ter amor senão por Deus, nunca mais deve falar senão com Deus. E como o ferro, que sendo impedido de seguir a atração do ímã por causa da presença do diamante, se arremessa para o mesmo ímã, apenas o diamante é levado para longe. Assim o coração da viúva, que não podia com facilidade abismar-se inteiramente em Deus, nem seguir os atrativos do seu divino amor, durante a vida do seu marido, deve logo depois do falecimento deste ir ardentemente à cata dos perfumes celestiais, dizendo a imitação da esposa sagrada: Ó Senhor, agora que sou toda minha, recebei-me como toda vossa, levai-me atrás de vós, nós corremos ao odor dos vossos perfumes. A prática das virtudes próprias da viúva santa são a perfeita modéstia, a renúncia às honras, às reuniões, às assembleias, aos títulos e todas as classes de vaidades semelhantes, a assistência dos pobres e dos doentes, a consolação dos tristes e aflitos, a iniciação das donzelas na vida devota e o empenho em se tornar perfeito modelo de todas as virtudes para as mulheres novas. A limpeza e a simplicidade são os dois enfeites e guarnições dos seus vestidos. A humildade e a caridade, os dois enfeites e ornamentos das suas ações. A honestidade e a mansidão, os dois asseios da sua linguagem. A modéstia e o pudor, as duas luzes de seus olhos. E Jesus crucificado, o único amor de seu coração. Para abreviar, a verdadeira viúva é na igreja uma pequena violeta de março, que derrama uma suavidade sem par pelo odor de sua devoção, e se conserva quase sempre escondida sob as largas folhas da sua humildade, e pela sua cor menos deslumbrante dá provas da sua mortificação. Ela nasce nos lugares frescos e não cultivados, não querendo ser apoquentada pelo comércio dos mundanos, para melhor conservar a frescura de seu coração contra todos os calores que o desejo dos bens, das honras ou até dos amores lhe poderia trazer. Ela será bem-aventurada, diz o santo apóstolo, se perseverar desta maneira. Teria muitas outras coisas a dizer sobre esse assunto, mas teria dito tudo quando dissesse que a viúva, zelosa da honra da sua condição, lê-se atentamente as belas epístolas que o grande São Jerônimo escreveu a Fúria e a Sálvia, e a todas as outras matronas que tiveram a singular ventura de ser filhas espirituais de tão grande Pai. Porque nada se pode acrescentar ao que ele lhes disse, senão esta advertência: que a verdadeira viúva nunca deve criticar, nem censurar aquelas que passam as segundas, ou até a terceiras e quartas núpcias, porque, em certos casos, Deus assim o dispõe para sua maior glória.
E é preciso ter sempre presente a doutrina dos antigos que nem a viuvez, nem a virgindade tem no céu outro lugar que não seja o que lhes é marcado pela humildade. Capítulo 41. Uma palavra sobre a virgindade. Ó virgens, se pretendeis casar-vos, conservai então cuidadosamente o vosso primeiro amor para a pessoa que o céu vos destinar. É uma fraude apresentar-lhe um coração que já foi possuído, usado e gasto pelo amor, em vez de um coração inteiro e sincero. Mas se, por vossa felicidade, vos sentis chamadas para as núpcias castas e virginais do Cordeiro Imaculado, então conservai com toda a delicadeza de consciência todo o vosso amor para este divino esposo, que, sendo a própria pureza, nada ama mais do que a pureza, e a quem são devidas todas as primícias, máxime-as do arriar. As cartas de São Jerônimo contêm todos os outros conselhos que vos são necessários. E como o vosso estado vos obriga à obediência, escolhei um confessor sob cuja direção vos podeis consagrar à divindade mais santamente e com maior segurança,